Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH Variedades, PH maiúsculo, Variedades minúsculo, tá bom? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco, como eu já falei da minha fase de adolescente, já falei da minha fase criança, e agora eu vou falar da minha fase adulta, que é uma fase onde a gente realmente se entende, que é uma fase onde a gente se conhece mais. Mas, apesar de tudo, é uma fase onde a gente ganha alguma coisa e perde outra, né? A gente ganha muita responsabilidade, a gente ganha maturidade, mas a gente perde aquela ingenuidade de criança, a gente perde aquela coisa simples daquela época em que a gente, quando é criança, né, quer fazer tudo, né, e não pode. E quando a gente se torna adulto, a gente acaba podendo fazer coisas que quando a gente é criança não pode. Ou seja, a gente ganha uma liberdade, a gente ganha uma autonomia, né, de coisas que a gente não tinha lá atrás, né? Porém, muitas coisas aconteceram na minha fase adulta, né? A gente começa automaticamente também, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente vai tendo também, às vezes, tem um problema de saúde, o corpo, às vezes, ele começa a ter coisas, né, que não tinha antes, né? E aí é muito chato, porque a gente olha para trás e diz, caramba, não era assim, né? Eu não tinha nada disso, eu nunca passei por isso, né? Não é que a gente não tem que passar, né? O corpo, ele não é um santuário, né? É que, tipo assim, que nada vai atingir, né? A gente sabe que as coisas atingem. Só que a gente, muitas vezes, pensa que a gente é super-homem, que a gente tipo assim, que a gente vai conseguir enfrentar tudo isso sozinho. Na verdade, não é, né? Mas, em especial, eu não quero falar nem sobre a questão do corpo, né? Eu quero falar aqui a fase adulta, as coisas que aconteceram comigo, né? Eu já morei em diversos lugares, né? Já morei no Rio de Janeiro, morei em Higienópolis, morei em Nova Iguaçu, morei no bairro Santo Cristo, morei no bairro do Rocha, morei no bairro da Piedade. Então, passei por vários lugares, cada um desses lugares eu tive uma fase diferente, né? Por exemplo, a fase do Santo Cristo foi a fase que eu mais me identifiquei na época, porque eu era muito criança também, né? Aí eu fui crescendo lá, e depois adolescente também. Aí, quando foi a fase adulta, eu já fui para outros lugares, né? Fui sair dali, fui para São Cristóvão, né? Morei em São Cristóvão quatro vezes, né? Morei em São Cristóvão umas 4 vezes, só que morei de um lado, morei do lado da Cancele, morei do lado da 17DP, né? Então, o que é? A Pedro II com São Cristóvão e lá o Largo da Cancela, certo? Então, toda aquela fase que eu passei ali foi uma fase de transição, né? Uma fase de mudanças, né? Mudança de comportamento, conhecendo outras pessoas, né? Aí fui morar na Piedade também, conheci outras pessoas, tinha uma rotina de vida bem diferente. Agora eu vim parar aqui. Por exemplo, eu tinha uma rotina de ficar na rua conversando, né? Aqui eu já não tenho essa rotina. Aqui eu fico sempre aqui no meu quarto, ou então vou lá na sala, entendeu? Não tem uma vida fora daqui na rua, né? Parece que a gente chega ao ponto que a gente vai parar em lugares que a gente não tem uma opção para poder ficar, né? Interagir, né? Aí eu interajo por aqui pela internet, que é a minha única opção que eu tenho, né? A minha única opção que eu tenho, né? O que ficou para mim foi interagir na internet, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? E conversar com as pessoas que eu conheço só por grupo, né? Mas tornou-se isso, entendeu? Porque quando a gente não tinha tecnologia ao nosso favor, quando não tinha tablet, quando não tinha celular, a gente ia mesmo para a rua para conversar, ou, sabe, se distrair um pouco. Mas hoje em dia, né, não tem mais isso, né? As coisas foram mudando de uma tal forma, as coisas foram mudando de uma forma tão radical, né, que não temos mais isso, né? Infelizmente não temos, né? Vida afetiva, se na minha época de adolescência já era complicado, pior agora, né? Porque com a fase adulta,
você vai entendendo os relacionamentos que existem hoje em dia, né? E eu, sinceramente, não gosto de nenhum relacionamento que tem hoje em dia. Esse relacionamento de começa e acaba no mesmo dia, né? Aventura, né? Passatempo, isso para mim não rola, né? Então, a gente vai começando a ter outros sentimentos, né? A gente vai começando a ver que aquela euforia que a gente sentia antes, né? Quando a gente tinha dentro da gente aquela liberdade de sonhar e poder, de repente, naquela perspectiva, conseguir alguma coisa, né? Mas, com o tempo, a gente vai vendo que aquilo ali não é, como é que se diz? Não acontece, entendeu? Não acontece. Mas, eu vou ser bem sincero para vocês, em toda a minha fase adulta, né? Em toda a minha fase madura, né? Eu já estou numa fase bem madura da vida, né? Que a gente olha lá para trás, a gente vê, caramba, quanta coisa a gente já passou, quantas lembranças restaram, quantas coisas daquela fase, né? De todas as fases da minha vida. A melhor fase da minha vida foi a fase que eu interagia mais na rua com as pessoas. Foi a fase que eu realmente tinha essa interação, né? Hoje em dia, eu não acredito que eu vá guardar daqui a alguns anos, que eu vá guardar como lembrança agora, né? Porque para mim nada acrescentou, entendeu? Sou uma pessoa que eu vivo graças ao bom Deus, né? Não tenho problema de depressão, que é uma coisa que isso aí realmente é uma coisa que atinge a muitas pessoas, né? É difícil quem passa por isso. Graças a Deus. Quando a gente tem muito, às vezes fica um pouco triste, às vezes tem uma angustiazinha, isso acontece, né? É angústia, né? Aquela que vai bem do nada, vai embora do nada. São coisas que a gente passa, porque a gente pensa que não, mas por dentro de nós existem alguns problemas. Então, é isso, gente. Essa é um pouco da minha fase adulta, né? Eu poderia fazer em duas partes esse vídeo, né? Mas eu não vou fazer em duas partes, eu quero fazer só em uma parte para poder suprir. Só um minuto, gente. A gente pensa que quando a gente fica adulto, né? A gente pensa assim, caramba, eu quero ficar adulto porque eu quero aproveitar, né? Porque eu quero ter a liberdade de fazer tudo que eu quero sair, eu quero curtir, eu quero, né? Chegar tarde, mas veja bem, nem sempre tudo isso é vantagem, né? Às vezes aquela época que você viveu lá atrás é bem melhor, a gente não tinha, assim, aquela liberdade que a gente tem como adulto, né? Porque quando você é criança ou quando você é adolescente, você não tem essa liberdade, né? Mas tem o prazer daquela época, o prazer de viver o que você viveu naquela época. E eu, sinceramente, às vezes, eu fico pensando assim, caramba, eu queria que tivesse uma máquina do tempo para eu voltar lá atrás, para eu mudar algumas coisas, alterar algumas coisas que não foi e melhorar aquilo que eu podia ter melhorado, né? Mas, assim, a vida é assim, né? A gente tem que levar a vida para frente, né? Agora, a minha fase adulta, ela me ajudou na questão de, por exemplo, eu ter projeto, né? Que é o projeto aqui do canal, né? Me ajudou bastante, né? Eu poder falar para vocês, eu poder interagir com vocês, né? Mesmo as pessoas às vezes não me conhecendo, mas enfim, é uma interação, uma colocação, né? De você poder estar na frente da câmera, sem timidez nem nada, e poder falar para as pessoas. E, não, gente, o que eu tiro dessa lição, né? Dessa vida adulta, é que as perspectivas das coisas, elas passam a ser um pouco menos assim, como é que eu vou dizer assim, são menos presentes pra gente, porque a gente começa a ver que as perspectivas que a gente tinha algum tempo atrás, elas já não são as mesmas perspectivas, né? Antigamente, por exemplo, eu me animava com o Natal, com o Ano Novo, né? Me animava com o Carnaval. Hoje em dia, tudo passou a ser uma coisa tão comum, né? A gente, quando fica adulto, a gente olha as coisas assim de maneira tão comum. O que antigamente pra gente era bom, hoje em dia passou a ser uma coisa comum. É como se chegou a data, passou, foi embora, entendeu? Então é assim. Então eu vivo dessa forma, né? Eu vivo com essas opções que eu tenho. As únicas opções que eu tenho para mim nesse momento é essa, né? E
Agora, questão de errar, a gente erra muito. Acertar, a gente acerta também. Errar, a gente erra bastante. Mas tudo isso é consequência da nossa vida. O que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se você fizer muita coisa errada, você vai colher aquela coisa errada. Se você fizer alguma coisa que tenha sido legal, que tenha, aos olhos das pessoas, tenha parecido uma coisa normal, né? Você vai colher algo bom dentro de você. Então tudo é assim, entendeu? Apesar de eu me ter formado adulto, né? Para mim é como se eu não tivesse tempo, nem idade, nem espaço. É como se eu estivesse viajando no tempo. É como se eu tivesse várias fases da minha vida, né? Tem o Pedro lá dos anos 70, tem o Pedro dos anos 80, tem o Pedro dos anos 90, tem o Pedro dos anos 2000. É como se fosse vários Pedros divididos, entendeu? Cada fase minha é uma fase que é diferente. Era diferente, era tudo diferente. Então, eu estou naquela fase agora, aquela fase que não tem tanta perspectiva, naquela fase que está indo, está vivendo e que tem que viver porque a vida é boa para viver, né? Apesar de tudo, a vida é ótima para viver, né? Mas é claro que a gente não tem mais as mesmas perspectivas de antes. Ser adulto, gente, nem sempre não é tanta vantagem, não. Só as responsabilidades que se criam em torno da gente, que a gente vê, a gente, caramba, dá vontade de voltar lá para trás rapidinho. Mas enfim, tudo isso faz parte da vida, a gente tem que viver isso, né? Mas a experiência de ter morado em outros lugares foi bom, né? A experiência de estar em outros lugares diferentes é bom, né? Mas, assim, eu, por exemplo, eu estou num lugar pequeno, mas, tipo assim, eu gosto de cidade grande, gosto, né? O problema da cidade grande é realmente a insegurança, né? Você não tem segurança, aliás, não tem segurança em lugar nenhum, né? Vamos falar a verdade, né? Então é isso aí, gente. Esse foi um pouco da minha fase adulta, né? Que mudou, né? Na minha cabeça, coisas que eu faria antes, hoje eu não faria, né? Ações, né? Atitudes, hoje em dia eu já não teria outras atitudes que eu tinha lá atrás, entendeu? Então, tudo muda. A gente está em constante mudança, né? O ser humano ele tem constante mudança, não tem jeito, certo? Bom, então é isso aí, gente. Bom, esse foi o vídeo. Peço a vocês, se gostaram desse vídeo, compartilhem em suas redes sociais, né? Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Se você pulou por aqui de paraquedas e caiu aqui nesse momento, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH maiúsculo, variedades minúsculo, tá bom? E deixa o joinha para me ajudar muito. Comenta aí como é que foi a sua fase adulta, como é que foi a sua transformação. Eu tive que passar por perdas, né? A gente tem que passar por perdas, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi pessoas da família. Nossa, é um turbilhão de coisas, gente. São coisas que a gente, sabe, tem que lidar com isso e muitas vezes a gente não sabe lidar totalmente com isso. Né? A gente, na verdade, não se conhece. Mesmo sendo adulto, a gente não se conhece totalmente. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Partiu! Antes, lembrando que o PH Variedades tem vídeo, acontece em 3 edições. Todas as segundas às 19, às quartas às 19, às sextas às 19, sempre com vídeos inéditos para vocês, tá bom? Vai ficar aqui embaixo na descrição o canal do meu amigo Matheus de César e Acessibilidade, tá bom? Para você ir lá, dar uma conferida no trabalho dele, tá bom? Muito obrigado. Agora sim, partiu, gente!